você ficando mais em dia com quem você é, automaticamente a culpa diminui. Como funciona o MDR e o Brain Spotting na prática clínica? Então, eu sou muito apaixonada pelos dois. São recursos a mais que você Isso tem, né? aí, isso aí. Eu não acredito mais na terapia clássica, que é a terapia de fala Só, apenas. né? Não Apenas. acredito, porque pega áreas do cérebro que o trauma às vezes não está alojado. Às vezes o trauma está alojado no corpo e a terapia clássica não pega, É né? só no nível consciente, né? Isso, porque está a nível consciente, Uhum. exatamente. Então, o MDR e o Brain Spot, eles são técnicas de reprocessamento de trauma. O MDR já é uma abordagem terapêutica agora. Reprocessamento de trauma. Tá. Isso aí, dessensibilização e reprocessamento de traumas, Uhum. reconhecido pela OMS como uma das terapias no mundo a tratar traumas de pequenas e grandes complexidades. Que legal. E assim, usando uma metáfora, eu vejo milagres no consultório, porque você vê pessoas com fobias saindo com... Estou lembrando de um caso específico, eu tinha uma paciente que tinha muita fobia de lagartixa, e no final ela estava assim, não acredito que eu tô com dó dela. Dó da lagartixa. Tá. Né? Então, o MDR e o Brain Spotting, eles são técnicas diferentes, mas que são muito parecidas pelo aspecto de acessar a nível inconsciente, que a gente precisa de reprogramar, reescrever, reprocessar o trauma. ressignifica o trauma, ele perde potência. E a pessoa volta a ficar adaptativa novamente, né, com aquele evento traumático. Você não apaga, mas você reescreve. Não apaga, reescreve. É isso. Então, o que era antes, digamos, algo muito doído, passa a ser um evento. Um evento que você pode contar, mas que você está distante, você não está mais... aquilo ali não está vívido. Você não está mais lá. Não está mais lá. Você não mora mais lá. Não mora, isso aí. Perfeito. É isso. Isso junto com a terapia, né? Tá dentro, né? Então, um dia a gente pode fazer o MDR, porque outro... tudo depende de como tá ali indo. Isso aí, é uma dança, né? Então, outro dia a gente faz um Brain Spotting, Uhum. outro dia a terapia mesmo de fala. De fala, né? Perfeito. Então, mas é algo que faz muita diferença. Que bom, né? Sim. Próxima, Tom. A neuromodulação REAC é indicada para quais casos? Eu não conheço. REAC é o quê? É uma neuromodulação, é um aparelho com frequência eletromagnética que você tem, são 3 protocolos e você vai em pontos na orelha e o terceiro protocolo é uma manta que você coloca aqui nessa região cérvico-braquial e aí você trabalha essa parte do sistema límbico e o protocolo 1 e 2 são 7 pontos, né? O 1 é um ponto só e o protocolo 2 são 7 pontos 18 vezes. Entendi. A gente tem uma série. Tem todo um protocolo, uma forma, porque a gente está ensinando o sistema nervoso a coerência novamente. É como se alinhasse? É um alinhamento, é um despertamento. E em alguns casos, quando está totalmente desregulado, volta para o equilíbrio. O REAC, ele atua a nível intracelular. Ele tira o estresse oxidativo das células. Entendi. Então, quando você vai ali com aquela microvoltagem, porque um trauma, ele desorganiza. E ali é muito baixo para organizar. Então, você convida ali naquela frequência muito baixa, falar, olha, é assim que você precisa funcionar. A nível do sistema nervoso autônomo. Isso aí. Então, você vai com isso, com esse manejo, as células voltam a ficar adaptativas. Então, é um trabalho completo que me ajuda no consultório justamente porque, às vezes, o nível de somatização está tão alto quando chega,
a dor, o sofrimento. Então, quando a gente faz o REAC, a pessoa regula e fica até mais forte, porque como a gente trabalha a nível de subcórtex... É ponto de tensão também, né? Você pega pontos... A gente diminui a ansiedade, a gente diminui a irritabilidade, a gente melhora a parte cognitiva, então é ótimo para TDAH, os neurodivergentes também, é muito legal. Então, é como se regulasse a ansiedade, porque a ansiedade vai ser ruim em todos os quadros. Isso, porque né? como você tira o estresse da célula, a ansiedade, o sistema nervoso já começa a trabalhar na frequência e na velocidade. Lembra aquela ansiedade do Divertidamente 2? Aquilo ali já não acontece mais porque você trabalhou a nível intracelular e as células já estão respondendo adaptativamente a você. Entendi. Então, é isso que o REAC faz. Não tinha ouvido falar, que interessante. Sim. É algo muito moderno, é de um médico italiano, Dr. Salvatore, e ele tem aqui no Brasil, tem na Itália, tem em alguns países que trabalham com a tecnologia REAC. Eu trabalhei muito com a EMTR, estimulação magnética transcraniana, e com o TDCS, né, que também é uma... Outra neuromodulação. Outra neuromodulação. Para a medicina faz muita diferença. Mas estou achando bacana vocês terem esses outros recursos, porque às vezes só a medicação para nós psiquiatras não resolve, para vocês às vezes só a fala não resolve, e a gente tem que somar, né? Naquilo que for facilitar. É isso. Né? Porque a gente é muito complexo, né? O mundo está muito complexo. É isso. Então, tudo que vier a somar é bom. Próxima, Tom. Por que é tão difícil descansar sem culpa? Essa pergunta... Por que é tão difícil descansar sem culpa? Para quem tem culpa. Né? Assim, eu acho que eu posso voltar nela no eu adaptado, né? Assim, essa pessoa que ela aprendeu a funcionar, de fato ela está muito cansada, ela está muito exausta, ela tem muitas culpas de coisas que ela não fez, de pessoas que ela precisou se desligar para dar conta dessa vida, né? Então, assim, para quem tem culpa, descansar sem culpa, eu acho que é retornando para o seu eu mesmo original, seu eu de fato, sua essência, é olhar para dentro, é se reconhecer, é buscar você lá dentro. Então, eu acho que você ficando mais em dia com quem você é, que é todo um processo para isso, automaticamente a culpa diminui. Tem uma convidada que veio aqui maravilhosa, uma professora, que ela fala assim: onde tiver culpa, não se demore. É um sinalizador de que tem alguma coisa em desequilíbrio. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.